Gente, girando o assunto aqui, a empresária e socialite Val Marchiori diz ter sido mal interpretada em polêmica envolvendo a primeira-dama de São Paulo, Bia Dória. Paulinha, explica essa história toda pra gente. Nossa, eu tenho imagens, porque nada melhor do que a própria conversa entre a Val Marchiori e a Bia Dória, pra gente começar a entender essa polêmica. Hello! Quem foi que falou? Foi o Vini? Ô Vini, você imita a Val Marchiori? Você imita a Val Marchiori? Não, é só falar hello, é só isso que ela fala. Qualquer pessoa pode imitar, ela é imitável universalmente. Mas o que acontece? Ela fez uma visita à Bia Dória e essa conversa foi parar ali no Instagram da Val Marchiori e repercutiu muito um trecho em especial que a gente vai conferir agora. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidades, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós temos. Se a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida. Hello. E o povo fala. O povo fala, vai namora. Vai para cartório, hello, gente, quando tá devendo. Não sei. Bom, esse vídeo foi parar na internet, então vocês já bem podem imaginar o tipo de repercussão que trouxe, principalmente a respeito dessa fala de que não se deve doar para pessoas de rua, que as pessoas gostam de ficar na rua, enfim. Isso aí pegou mal na internet. Agora, o que acontece? Bia Dória e Val Marchiori estão falando sobre isso, tentando esclarecer alguns pontos. A Val Marchiori chegou a replicar posts de uma ação que ela fez em junho, quando ela foi às ruas, foi doar comida, ela tá dando entrevistas. Então, por exemplo, a Mônica Bergamo, ela esclareceu que já passou fome, que sabe bem o que é isso e que ninguém está naquela situação, na situação de rua, por escolha. E aí ela fez um vídeo também na rede social dela para deixar claro do que ela entende que aconteceu. Primeiro esclarecendo ali que ela foi prestar uma visita a uma amiga querida a quem ela admira e que ela nada tem a ver com política. Olha o que é que a Val falou. As pessoas estão aí distorcendo o assunto moradores de rua. Eu, recentemente, levei meus filhos, meu marido, né? Eu fiz a doação de cobertores lá na Praça da Sé, de comida, para moradores de rua. E eu sei o quanto difícil é. Ninguém escolhe estar nas ruas, eu sei disso, até porque quem conhece a minha história sabe que eu sou de família pobre, humilde. É muito difícil, eu chego até a ficar arrepiada com isso, é triste isso. E eu levei meus filhos para que eles, percebam e para eles conhecerem a realidade da vida, que às vezes não é fácil para as pessoas. Então ela acredita que houve uma distorção a respeito da fala. A Bia Dória foi para o Instagram e escreveu assim, infelizmente tiraram do contexto uma frase dita por mim em um vídeo que está na internet. O que eu quis dizer é que se conseguirmos convencer as pessoas que vivem nas ruas a irem para os abrigos públicos, onde terão alimentação de qualidade dentro das normas de higiene e da vigilância sanitária, traremos mais qualidade de vida para essas pessoas. E aí também teve o governador de São Paulo, João Dória, se manifestando e dizendo: o vídeo foi editado e evidentemente feito com enorme maldade, sem a menção do que antecedeu o vídeo, onde Bia Dória, primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Conselho do Fundo Social, dizia que o ideal era o acolhimento das pessoas em situação de rua. E nós, antes do intervalo comercial, estávamos discutindo sobre essa polêmica envolvendo a primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, que generalizou, disse que as pessoas que vivem em situação de rua são preguiçosas. Eu queria saber, Adrilles, você viu algum problema nessa fala da Bia Dória? Olha, dentro de um contexto maior, ela pode ser até amenizada. A Bia Dória tem razão a estabelecer um trabalho de acolhimento de pessoas, de dar carinho, afeto, cobertores, comida e até, em primeiro caso, capacitação para trabalho. Eu acho que a fala da Val foi pior. Ela diz assim, eles não querem sair da rua porque no abrigo eles têm horário para entrar, têm responsabilidades, limpeza, e eles não querem, né, Bia?
Aí, isso demanda uma insensibilidade meio elitista imensa, né? Porque o morador de rua, a gente sabe que ninguém mora na rua porque quer, mas são oriundos de problemas com drogas, às vezes saíram de presídios, tem traumas familiares e a maior parte dele tem problemas mentais, ou seja, não é porque eles não querem, eles estão numa situação vexatória. O problema meu, especificamente com a fala da Bia Dória, é a proibição taxativa de dar esmolas ou marmitas. Porque aí eu acho muito complicado. Tudo bem, existe uma indústria de mendicância, há questões até de pais que exploram seus filhos, a gente vê nas ruas de São Paulo o tempo inteiro, crianças trabalhando, pedindo dinheiro para trabalhar, exploração de trabalho infantil, tem uma série de coisas assim, mas você fazer uma análise objetiva e pragmática de quem é explorado, ou quem é explorador, ou quem vive numa situação de rua para ganhar mais dinheiro e faz um ponto de mendicância, eu acho meio insensível, sinceramente, porque o ato de doação, ele não vai investigar a causa daquela situação vexatória que é em si mesma degradante, que é uma pessoa que está pedindo algo no meio de uma rua. Ou seja, para você fazer esse tipo de dicotomia entre quem é o mendigo ou o morador de rua, que é leviano, entre aspas, ou aquele que está necessitado, eu acho um pouco insensível. Eu acho essa objetividade pragmática, tudo bem, você fazer uma situação de acolhimento com a ajuda do Estado, de entidades, de igrejas, de ONGs, de reincorporar essas pessoas à vida social, é absolutamente legítimo e muito mais construtivo que dar uma esmola. Mas o gesto de doação individual, eu acho que é imprescindível. E eu acho o seguinte, quando você dá a alguém, você não vai investigar a causa da razão da miséria desse alguém. Se você fizer isso com toda vez que tiver um mendigo te pedindo algo, um morador de rua te pedindo algo, você vai estar sendo objetivamente insensível. Agora, deixa eu abrir o debate aqui. Joel, eu queria te perguntar, a minha opinião sobre o tema é que a primeira-dama errou em um ponto específico na fala dela, a generalização. Ela coloca todo mundo no mesmo balaio de que todo mundo que está na rua é preguiçoso. E não é verdade isso. Tem gente que está na rua por questões psiquiátricas, tem gente que está na rua por questões de dependência química, tem gente que está na rua, enfim, é uma infinidade. São milhares e milhares de histórias diferentes. Se a gente for achar que tudo é um mesmo padrão, é um erro. O que você acha? Se eu soubesse que morar na rua era essa mamata toda, o cobertor, prato de comida, até eu ia também, cara. Não sei o que eu tô fazendo aqui, pagando aluguel de apartamento. Não, é o bom mesmo, vivendo bem bom mesmo e viver com tudo de graça na rua, né? A cena, gente, a cena parece um esquete do Adnet, não sei, é um negócio assim. Duas socialites que vivem em meio do mais puro luxo, criticando moralmente a situação de pessoas mais desamparadas e abandonadas da sociedade. Agora, com certeza, um ponto é verdade. O vídeo era um recorte ali. Eu tenho certeza absoluta que o sentido que a Bia Dória queria dar para a fala era o seguinte: a pessoa que está na rua, a gente tem que incentivar ela a ir para o abrigo. No abrigo ela vai ter o cuidado que realmente pode ajudar mais a vida dela. Ali ela vai poder receber uma assistência social, um trabalho melhor das autoridades. Então, o nosso incentivo tem que ser levar as pessoas para o abrigo e, às vezes, existe uma resistência da pessoa de ir ao abrigo. Então, ela estava falando neste sentido. Agora, naquele recorte, daquelas duas figuras, assim, do mais extremo luxo, é muito caricato, dando essas opiniões casuais, assim, é um prato cheio para todo mundo que quiser assistir e rir um pouco, né? Paulinho, e você? Paulo, rapidinho. Oi, fala, Vini. Não, vamos lá, pode falar, Vini. Não, rapidinho, eu acho que erra também a Bia e o governador do estado, João Dória, não reconhecer esse erro, né? Não reconhecer o erro da esposa, porque assim, tudo bem, quis dizer outra coisa, a fala saiu de um certo contexto, mas a fala não foi distorcida, ela disse o que ela disse. Então, acho que seria muito mais legítimo admitir o erro, dizer que foi muito infeliz na colocação e explicar qual que era o sentido daquela frase, né? E não falar que as pessoas andam por aí distorcendo, porque ninguém distorceu nada, ela realmente falou aquilo. E quem nunca errou, né, Paulinha? Quem nunca falou uma bobagem? Então, eu acho que o que o Joel trouxe é o que, de fato, mais, talvez, incite as pessoas a virem com essa crítica, que é a fórmula completa, né? São as duas personagens, é o ambiente, é a risada escrachada depois, né? Dizendo que, enfim, cobram-se as dívidas delas. Né?
todo esse rolê é que eu acho que problematiza muito a respeito. Só que a Bia Dória, gente, ela é a primeira-dama, né? Eu acho que a pessoa, quando cumpre um papel, ela também tem que estar mais com a meta, mais gestão, né? O Dória é um cara que, quando vai falar, ele é governador, ele pode até estar falando com um amigo, mas ele é profissional ali na fala dele. Então, talvez a Bia tenha ido ali para o lado de uma conversa com uma amiga, como se fosse um chazinho, mas ela é a primeira-dama de São Paulo, ela tem a representatividade, gestão aí do Fundo Social. Exato, então ela deveria ter ido nos pontos, como o Dória aqui na coletiva, quando foi comentar isso, já trouxe. Olha, são tantos lugares, tem lugar de acolhimento que pode trazer o animal de estimação. Enfim, ele já trouxe as infos, é o que ela deveria ter soltado ali. Ela falou anteriormente a essa fala, a campanha, por exemplo, do agasalho, com a chegada do inverno. Então, assim, como uma representante ali, acho que ela tinha que estar um pouco mais escolada para fazer a entrega correta e não se deixar levar com essa coisa midiática de influência da Val Marchiori, que ela é integrante do governo, né? A Bia, além de primeira-dama, é presidente do Fundo Social. Ela poderia começar por um trabalho publicitário de parar de dar entrevistas para Val Marchiori, que não é a forma melhor de comunicar. O mais engraçado é que a Val Marchiori, que também acedeu à questão de não dar esmolas, colocou um vídeo dela dando marmita no dia seguinte. Ou seja, aquela coisa, né? Já diziam os moralistas franceses que toda virtude tem que ser discreta. A partir do momento quando ela é propagada e publicizada, ela se torna um vício de vaidade, né? Então, e tanto mais um vício de vaidade que contradiz a própria fala. Não doe. No dia seguinte você está doando. Ou seja, há um problema de comunicação interna da própria sensibilidade da Val. Joel, eu reparei que você queria falar. Não, ia citar exatamente isso, como uma hora diz uma coisa, mas ela do outro também. São muitas, um papo dela num momento totalmente displicente, assim, que nem significa mesmo que ela acredite naquilo, ela só estava dando vazão ali a certas ideias que ocorreram ali no momento. Não quer dizer que ela seja também essa pessoa fria, né, cruel, que não ajude ninguém. Não quer dizer absolutamente nada. É só uma cena que se falou de uma forma meio tola ali, muito displicente, sobre um assunto que, chegando nas pessoas, que tinha alguém filmando com o celular, né? Então você tem que estar atento. Olha, eu sou uma pessoa pública, tem alguém me filmando com o celular, eu sei, portanto, que eu não posso falar da mesma maneira casual que eu falo num encontro com a minha amiga fechada na sala, né? Então era esperado isso. Agora eu me pergunto, será que o Dória, até com os amigos no churrasco de domingo, fala dando os pontos, os números, os argumentos? Acho que sim. Assim, será que eu nunca estive. Olha, eu atesto que sim, viu? Sim, né, Paulo? Deve ser o tempo inteiro, gestão 24 horas. É daí pra pior, Paulo. Gestão.